você que sempre está conosco nas edições do Newcast, nos prestigiando, e nós aqui buscando sempre trazer informação, conteúdo de qualidade para você. Lembrando que, e nós, além de lembrarmos, não cansamos de pedir a você que conteúdo de qualidade, aquele conteúdo que você julga importante para você, compartilhe com a família, com os amigos, passe para frente. Informação boa sempre tem que ser propagada. Lembrando também, como a Liana fala em outros episódios, a gente volta a reforçar, né? Não deixe de marcar lá no YouTube o sininho, fazer lá a sua inscrição, não perda nenhum tipo de tempo para que você possa propagar ainda mais esse podcast que é feito com maior carinho, com maior dedicação para você. E como sempre, todos os episódios são pessoas diferenciadas do mercado, empresários, profissionais, atletas, cantores, todos eles trazem conteúdo de qualidade para nós. E essa edição não é diferente, nós temos uma convidada muito especial que eu tenho certeza que você que tem bastante dúvidas, você que tem alguns tabus aí que você começa a ficar na dúvida, não pergunta para um profissional, ela hoje, né, Liana Leite, vai tirar essas dúvidas sem dúvidas. Exatamente, Cleverson Pereira. Mais uma vez, estamos muito felizes de estarmos aqui. Essa temporada do nosso Newcast está mais do que especial. A gente chega até a ser engraçado, a gente sempre fala isso, né, Cleverson? Mas é verdade. É muito especial pela diversidade de profissionais e dos nossos convidados que estão aqui. A convidada de hoje, ela é uma mulher, nossa primeira convidada mulher da temporada. Ela é formada em nutrição e está se especializando em nutrição esportiva estética e também na parte de fisiologia de esteroides e anabolizantes para atletas. Vou tirar todas as minhas dúvidas aqui hoje, Cleverson Pereira. Vamos receber com muito carinho Stephanie Grace. Aê. Seja bem-vinda, Obrigada Stephanie. pelo convite, é uma honra estar aqui. Uma honra nossa te receber. Cleverson, você começa ou eu começo? Eu começo. Você Doutora. começa? Vai lá. Doutora, eu quero começar antes de ir para a parte mais fisiológica, que você já nos deu aqui um brief bacana, né? Já foi esclarecedora. Eu queria fazer algumas perguntas sobre alimentos, né? Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que acreditam que diante de uma dieta saudável, eu quero ter qualidade de vida, eu quero viver melhor, as pessoas só ficam pensando no alimento. Então eu queria que você dissesse para nós assim, que alimentos são importantes para o dia a dia de um homem, de uma mulher, os alimentos, independente, né, que ele se alimente bem, independente se ele vai para a academia, independente se tem outros fatores que contribuem para o bem-estar. Mas para a doutora, comer bem é? Comer bem é fazer boas escolhas. Eu falo que na própria feira, descascar mais, desembalar menos. Não tem segredo. A nutrição é uma só. Os indivíduos que não são. Falo que o que vai limitar uma pessoa a comer certos alimentos, geralmente não é aquela pessoa que chega querendo estética no consultório. Geralmente é aquela pessoa que vai tratar uma doença. Às vezes, alguns alimentos saudáveis para aquele tipo de doença não será indicado. Pode ser uma síndrome do intestino irritado, pode ser uma doença de Crohn, uma doença celíaca, que a pessoa não vai poder comer certos alimentos. Mas não é porque não é saudável, é porque ela tem uma limitação fisiológica. Agora, uma pessoa que só quer viver bem, ter longevidade, saúde, não precisa gastar muito. Vai na xepa, compre frutas da época. Isso é uma coisa que eu prezo muito no consultório. A pessoa chega para passar comigo, eu dificilmente vou colocar morango para ela numa época que não dá morango. Uhum. A gente sabe que é uma fruta, essas frutas vermelhas, as berries, são muito caras. A pessoa às vezes quer investir em fazer um bom exame de sangue, passar num bom profissional. Aí eu vou passar, sei lá, o cogumelo que ela não vai achar aqui na esquina. Que ela vai achar num mercado muito específico, num empório muito específico. Eu não tô ali pra dificultar a vida dela, eu tô ali pra facilitar a vida dela. A pessoa já vem com um estilo de vida que não é adequado, eu tenho que facilitar. Então, os alimentos não tem segredo. Vai nas frutas da época, vai nas verduras e legumes que estão realmente ali da época. Agora está na temporada de inverno. Mexerica tá super em conta em qualquer mercado que você vai. Agora, em janeiro, você não acha mexerica. Você vai achar outras frutas. Investe. E Deus é maravilhoso, né? No inverno, o que a gente mais tem? Recorrências de gripes. E quais são as frutas do inverno? As frutas cítricas. Então, as frutas da época, elas já vão te prevenir diversos problemas de saúde que são decorrentes daquela estação.
Então, se você for ver, às vezes no verão, a gente tem outros índices de doenças. E as frutas daquela época são as ideais para você ter mais vitaminas que você precisa naquele momento. Então, não tem segredo. Compra as frutas da época, compra o que está mais barato, mais econômico. Macarrão. Gente, macarrão é um excelente alimento de opção ao carboidrato do arroz. Esse negócio aí tem que ser o arroz integral. Se você não se dá bem, tudo bem. Coloca outras fontes de fibras. Coloca um feijão, um grão de bico, uma lentilha para poder completar. Então, não tem segredo. Vai nas frutas, verduras e legumes da época. Evita tudo que é de pacote. Não que não é para comer em hipótese alguma, mas evitar até esses falsos fits, barrinhas de proteína X, Y, Z, barrinha de cereal. Faça na sua casa, pega uma fruta com aveia, coloca um pouquinho de mel, melhor do que comprar uma barrinha de cereal pronta. Então, eu falo que não tem segredo. Aposta nisso, que a dieta, a alimentação, ela vai ficar muito mais econômica e com certeza você vai ter uma melhora de saúde e exteriorizar essa saúde por fora, que é a estética. Perfeito, já começamos bem, já começamos aí com o pessoal com papel e caneta na mão, anotando dicas para melhorar os hábitos alimentares. Stephanie, mas assim, você falando até parece muito simples, mas eu vejo o pessoal que segue dieta, né, com aquele item indispensável da cozinha, a balança. A quantidade que nós ingerimos é o principal, diria-se, vilão nessa hora da dieta, da alimentação? Eu vou te dar uma resposta que talvez não seja a que você gostaria de ouvir. É o depende. Por quê? Se eu pegar uma pessoa que ela só vai tratar a doença e não a estética, não necessariamente eu preciso pesar esses alimentos. Eu posso trabalhar a qualidade dessa dieta. Quem faz academia usa muito essa frase. Seu músculo não sabe contar. Seu corpo também não conta calorias. Mas ele entende a qualidade. Eu já vi muitos profissionais da minha área que falam, a pessoa quer comer um brigadeiro, aí eu comparo um exemplo, um brigadeiro e uma maçã. Aí equivale ali X quantidade de maçã, equivale a tanto de brigadeiro em calorias. Só que seu corpo não metaboliza esses dois alimentos da mesma forma, independente das calorias dele. Quanto mais processado é um alimento, menos seu corpo demora para processar. Se ele processa mais rápido, a tendência dele acumular isso em gordura é muito mais fácil. Mesmo que ambos os alimentos eles tenham a mesma caloria. Então, em relação a pesar o alimento, eu acho excelente quem vai trabalhar estética ou quem já passou por uma reeducação alimentar e quer dar um passo a mais. Por exemplo, uma pessoa que quer uma hipertrofia. Às vezes, se a gente não trabalha em pesar a balança, ela pode ou subdosar a quantidade ou extrapolar, que é o exemplo do azeite. A gente sabe que 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4. Às vezes, 2 colherinhas de sopa que você usa no olhômetro, aquele fiozinho de azeite, por mais saudável que seja, pode atrapalhar, seja hipertrofia, seja o emagrecimento. Então, a pessoa tem que entender o time que ela tá naquele momento. Todo mundo que passa no meu consultório, eu não dito se ela vai pesar ou não. Eu negocio. O que você tá disposto a fazer agora? Você quer pesar? Você não quer? Você quer dar um passo mais lento? Eu prefiro que a pessoa vá devagar e sempre do que ela vá muito rápido e depois não aguente. Porque ela tá fazendo algo que vai totalmente o oposto do que ela tá habituada. Eu prefiro que a gente vá num time, às vezes, mais lento, mas que ela não desista do processo. Então, é uma questão de negociar. A prioridade é a estética ou a prioridade é a saúde? A balança nem sempre vai ser a melhor estratégia. Às vezes, uma pessoa não vai se dar bem. Agora, um atleta... Eu falo que pra mim, Stephanie, eu gosto de pesar tudo. Porque pra mim, a balança é liberdade. Pode ser uma besteira eu falar isso, né? Muito contraditório. Por que liberdade? Se eu sei o quanto eu tô comendo de cada coisa, isso me dá liberdade, sem brincadeira, de colocar um cereal matinal na minha dieta, de colocar um doce de leite na minha dieta, um leite condensado na minha dieta. Então, quando eu mostro que eu tô comendo bananada com mel e açúcar, a pessoa fala, nossa, tá comendo isso. Gente, mas tá na minha dieta. Eu tô pesando isso. O fato de eu pesar faz com que eu não fique com a consciência pesada, porque eu tô comendo exatamente a quantidade que tá no meu plano alimentar. E eu sei que isso não vai estragar o meu resultado. Então, isso me dá uma liberdade. Eu prefiro pesar e saber que eu tô com a consciência limpa, que eu tô comendo aquele alimento, que eu gosto muito, um doce, e não vai atrapalhar minha estética. Então, pra mim, Stephanie, a balança é uma liberdade, mas não é para todos. Tem gente que vai se sentir prisioneiro disso. Então, a gente tem que entender também o time da pessoa, o objetivo dela, para saber se para ela é o ideal pesar ou não. Eu acredito dessa forma. Então, Perfeito. a nutrição é uma só, os indivíduos não. É
Verdade. Perfeito. É um planejamento, né? Isso que eu ia Aonde falar. você quer Nossa, chegar, você tirou a palavra da minha aonde boca. você quer chegar, qual é o Planejamento. resultado e qual é o esforço que você vai pagar por esse resultado, né? Exato. Isso. Porque não é uma coisa simples. Eu falo pra você assim, Stephanie, porque eu digo assim, eu tenho uma facilidade por um período de fazer uma adaptação alimentar, eu consigo. Só que depois parece assim como atividade física e tal, eu começo a perder aquilo, desfocar novamente. Mas assim, ó, uma coisa que eu queria que você abordasse, assim, você tem uma especialização muito legal que é a parte de esporte, né? Do esportista, né? E recentemente eu vi um atleta de alta performance falando sobre a questão, e você já abordou aqui com a gente, falou nos bastidores para nós, sobre um conjunto de fatores, não é só o alimentar, né? São outros fatores. Eu queria que você explorasse mais isso, principalmente assim, não somente para o atleta, mas também, né? Temos pessoas aqui, são atletas assistindo tudo. Mas assim, para você, como nutricionista, como que você enxerga a alimentação, sono, né? Um período de sono, e o que mais você coloca, para que você tenha realmente bons resultados, né? Qual é o conjunto de fatores que você acredita que a pessoa tem que estar preocupada? Além da nutrição, alimentação, o exercício físico. E eu entendo que a maioria das pessoas, apesar de eu trabalhar com esporte, a maioria das pessoas, elas não são atletas. Então, não adianta eu ter a mesma medida com cada pessoa. Semana passada, sentou na minha mesa uma atleta de fisiculturismo que trouxe uma mãezinha de 70 anos, que precisava ganhar massa muscular porque ela tá com um problema de saúde. E ela pode entrar aí com problemas ósseos na idade dela, né? Osteopenia, osteoporose. Então, são duas pessoas totalmente opostas sentadas na minha frente. Então, são estratégias totalmente diferentes. O que eu vejo assim como base para uma população geral, excluindo essa parte de atleta, porque atleta é a minoria, mas também se aplica aos atletas, é o sono. Ótimo. O sono, as pessoas negligenciam muito hoje em dia. O dormir pouco, trabalhar muito, principalmente aqui em São Paulo, né? As pessoas elas têm uma vibe de que se você não tá produzindo 18 horas no dia, você não é ninguém. Exato. Parece que a qualidade de vida ela é totalmente deixada de lado. Então, assim, fazer um exercício físico, se você não está produzindo para o seu trabalho, você é um inútil, basicamente. E as pessoas parecem que elas competem entre si, de quem trabalha mais, quem produz mais. Eu cuido do filho, eu fico 16 horas no trabalho, durmo só 3 horas na noite, e elas se orgulham disso. Porém, tem um preço muito alto a se pagar. O sono, ele metaboliza ele equilibra toda a sua cascata hormonal, digamos assim. Então, eu falo que o sono, ele é principal. Não adianta uma pessoa querer repor hormônio ou ela querer usar um esteroide anabolizante se ela não regular o sono. Uma coisa de praxe, pré-diabéticos, diabéticos que dormem mal, eles pioram a diabetes. Porque essa sinalização hormonal fica prejudicada. Isso acontece também com o atleta. Atleta que dorme mal, performa mal. E não performa mal porque dormiu pouco. O que acontece? Ele tem... O corpo é um só, a fisiologia ela é uma só. O músculo, ele precisa captar essa glicose, os nutrientes. Ele acaba tendo algo semelhante a um diabético. Ele fica com uma resistência à insulina temporária por conta dessa restrição de sono. Então, se ele ficou com resistência à insulina, o que ele comeu no jantar não entrou na musculatura para ser energia para o treino. Então, ele já acorda fadigado e cansado. Sim. E não é pela restrição do sono, é porque aquele nutriente não está onde deveria estar. E aí ele não performa bem. Para um atleta, o sono é fundamental. E para a pessoa que não é atleta, regula toda a cascata hormonal que está envolvida em fome, saciedade, perda de peso, aumento de gordura corporal. Tudo isso precisa estar em equilíbrio. Os hormônios, eles são, a gente chama na área da saúde, até na medicina, de segundo mensageiro. Basicamente, pensa um telefone, eu preciso falar com uma pessoa ali na outra sala. Ela não me ouve, eu vou ligar. O telefone que está fazendo essa comunicação é o hormônio. Se esse hormônio não está adequado, é como se a ligação ficasse chiada. Você tem um prejuízo nessa comunicação. Sim. Então, o que acontece? Dormiu pouco, cascata hormonal prejudicada. O hormônio que tem que falar para outra célula, olha, coloca esse nutriente dentro do músculo. A ligação tá chiada, a célula não ouve. Como que uma célula do seu cérebro se comunica com a célula do seu intestino? Ela não vai andar, ela tá aqui. O seu intestino está aqui embaixo. Quem faz essa comunicação é o hormônio.
Então, eu falo que tudo no nosso corpo é regulado de forma hormonal. E para isso, o sono é fundamental. A gente precisa arrumar essa cascata lá em cima. É durante o sono que a gente fala, né? Que os bodybuilders falam, tem que dormir para crescer. Porque é durante o sono que a gente libera fatores de crescimento. Por isso que adolescente, criança dorme muito. Já reparou isso? Adolescente gosta de dormir. Se deixar 16 horas Nossa, dormindo. eu amava. Eles estão no pico hormonal. Então, eles têm uma demanda de sono maior. Que é para regular essa parte hormonal e crescimento. Então, os pais têm que entender essa fase. Ai, meu filho é preguiçoso, ele só quer dormir. Não, ele tá numa fase que ele necessita de mais horas de sono realmente. Com o passar dos anos, isso vai regulando. Então, um adolescente jovem, ele tem uma necessidade de sono maior. Justamente por conta da questão hormonal. Perfeito. Não, Então, para mim, fenomenais. dieta e sono seriam, assim, o primordial. Lembrei de duas coisas aqui para elucidar o que ela falou aqui, Cleverson. O nosso convidado André, lembra? Ele comentou. A gente brincou até no dia da gravação do podcast dele, Stephanie. A gente falou assim: eu tava brincando com o Cleverson, já correu hoje, né? Já foi pra academia hoje. Primeira coisa que ele perguntou: você dormiu bem? É verdade. Primeira coisa da qualidade. E do Goichi Yamauchi, nosso atleta O'Neill de MMA, quando a gente foi fazer agora uns conteúdos, produzir uns conteúdos com ele. Ele já tava à noite, ele falou assim, gente, tem que ir embora porque eu tenho que ir pra dormir porque eu tenho a quantidade certa de horas. Ele é um atleta profissional. Então, elucida exatamente isso que você falou. E nós, réis mortais, dormimos quantas horas, Cleverson? Vocês Ela já- negligenciam o sono? Ela já me falou aqui que é o ideal. Eu tô fazendo ultimamente 6 horas, tá bom, 6 doutor? horas. Ai, A gente trabalha numa média, mas cada corpo precisa de um pouco mais ou um pouco menos. Mas a gente fala da média de 7, 8 horas. 7, legal. 8 horas, 9. Ok, 7 a 9. Menos que isso prejudica a cascata hormonal e mais que isso também pode prejudicar. Algumas pessoas, exceções, vão ter uma cascata ok, dormindo um pouquinho menos ou dormindo um pouco mais. Mas a gente não tem como predizer. Isso é uma questão genética. A gente vai trabalhar com, digamos, um consenso geral, uma média. Então, a gente trabalha com essa média. eu acho que nem cascata a gente tem mais, seu irmão. Não. É verdade. Acho difícil. Tô brincando. Stephanie, e assim, no seu consultório, assim, os pacientes, eles chegam... Qual que é o percentual que a galera tem, assim, de consciência, de prevenção? Ou a quantidade de pessoas que chegam, de fato, preocupados com a saúde? Porque hoje, assim, é tudo tão exposto nas redes sociais, essa preocupação, essa neura, essa ansiedade, essa comparação de corpos que a gente fica vendo, né? Rolando o celular o tempo todo. Qual que é o percentual, de fato, assim, dos seus pacientes que chegam lá e sentam na sua mesa e falam, doutor, eu tô preocupado com a minha saúde. E não, tipo, doutora, eu quero perder essa barriguinha, essa pochete que tá aqui me incomodando. Hoje em dia, por conta de mídias sociais, de tudo que a gente vive, é exceção a pessoa que chega procurando saúde. A maioria das pessoas vem pedir estética, e estética a qualquer custo. Eu tenho paciente, eu tive uma paciente que eu tive que negociar com ela, mudar várias coisas na dieta, porque ela não queria parar o esteroide. Eu cheguei pra ela e falei assim, eu vou colocar isso e isso na sua dieta. Vou dar um exemplo. Tinha carne vermelha na dieta dela. Carne vermelha não é um problema. Só que eu não tenho como colocar tudo na dieta dela. Eu tinha que dar prioridade pro que ia melhorar. Ela tava com um perfil lipídico, colesterol, tudo alterado. Super jovem, 27 anos. E eu falei pra ela, eu vou tirar a sua carne vermelha. Ela, não, mas eu gosto muito. Eu falei, vamos fazer o seguinte... Eu não posso, eu não sou mãe do paciente chegar, você vai fazer isso, acabou. Eu negocio. Falei, você quer parar o esteroide? Ela falou, não quero. Só que o médico que te passou, ele tem uma responsabilidade técnica. Falei pra ela. E se o perfil lipídico continuar piorando, e ele vê que tá piorando, ele vai tirar. Por questões de saúde. Se você não quer parar o esteroide, eu te aconselho a seguir à risca uma dieta totalmente diferente. Ela não estava comendo errado, ela comia super saudável, só que eu tinha que priorizar outras coisas que não é que ia salvar os exames dela, mas que digamos que eu ia dar uma freada ali na progressão que vinha vindo o estrago, digamos assim, que o anabolizante estava fazendo, nas doses que ela estava tomando. Eu falei, você tem um risco de se lesionar, porque ela teve um desequilíbrio hormonal esperado do esteroide, na qual prejudica as articulações. Então, hormônios protetores articulares estavam no pé, quase zerados.
Eu falei, a gente precisa suplementar alguns suplementos específicos. Não quer dizer que você vai sair de risco, mas a gente tenta amenizar as chances. Sim. Aí eu falei pra ela, eu te aconselho, me diga o que você quer fazer mediante o que eu estou te dizendo. Porque o paciente não adianta eu impor. Ele tem que querer fazer ciente disso. Aí ela falou pra mim, não, eu não quero parar, então eu tô disposta a não comer a carne vermelha. Eu falo que o paciente, quando você impõe e fala, vai fazer isso, acabou. Se ele não entender o porquê ele tá fazendo aquilo, ele não vai fazer. Não vai. Ele tem que entender o porquê que eu tô fazendo aquela mudança. Quando eu coloco um alimento específico, eu falo, olha, eu tô colocando esse alimento porque a gente tem que melhorar isso, isso e isso. Ele tem que entender o porquê. Porque quando ele entende, é muito mais fácil a adesão. Então, eu tive que negociar, porque ela queria o shape dela a qualquer custo. Só que eu falei pra ela, você não quer parar de usar o esteroide, então vamos apelar pro que a gente pode na suplementação e na dieta. E ela teve um resultado bem bacana. Uma semana depois, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, como é que tá a dieta? Ela queria tanto continuar usando hormônio que ela não reclamou de nenhuma mudança. Ela falou, nossa, tá uma maravilha. Amei tudo, amei tudo. Tenho certeza que ela não amou tudo, mas ela tava tão disposta a continuar usando hormônio que ela fez tudo. E quando ela voltou numa nova consulta de retorno, fui lá os exames dela, ela seguiu tão à risca que a gente, assim, não estavam ideais os exames. Ainda estava em risco. Só que eu consegui melhorar o perfil lipídico dela, que estava muito ruim. Quando eu mostrei isso pro médico, ele falou, ainda tá ruim. Ele falou, tá muito ruim. Porém, dentro de toda a situação, você conseguiu uma melhora. Mesmo ela tendo um fator totalmente agressor. Então, a gente conseguiu melhorar. Mas, realmente, o percentual de pessoas que procuram a saúde, hoje em dia, caiu. Isso é muito agravante, né, Cleverson? Com certeza. É complicado, porque... Aproveitando, vou pegar mais um gancho aqui, o Cleverson, que ela falou do esteroide, né? Que é um anabolizante. Pra galera da academia, pra galera do treino, assuntos polêmicos. O famoso, você toma do suco? Conhece, Cleverson? Já ouvi. Você toma do suco? Stephanie, qual que... Eu não sei, assim, não sei nem perguntar assim direito, mas... Não é que eu não sei perguntar direito, qual que seria a pergunta adequada que eu quero fazer pra não ser tão polêmica? Pode ser polêmica. Eu não sei o quanto pode ser polêmico o podcast, mas não, imagina. Eu não me incomodo. É que assim, é que a galera abusa, né? Assim, então, a pergunta adequada que eu deveria fazer peraí que eu vou fazer certinho. Tem meus amigos que tomam do suco. Corta isso, doctor, director. Como orientar essa galera do treino que gosta tanto dos anabolizantes e pra gente até tirar esse paradigma de preconceito que as pessoas têm, né? Que você fala assim, você toma do suco, eu uso bomba, porque não é maléfico, não é certo? Depende. Depende da dose, exato. Depende da dose, da indicação. Entendi. Então, assim, as pessoas que fazem o uso de anabolizantes por conta própria, o número também é muito grande, certo? Muito, muito. Eu falo que... Quais são as consequências? As consequências são diversas, porém... Tudo depende também da genética. A gente tem pessoas que com doses muito baixas expressam muitos colaterais. Os homens podem vir a ter infertilidade, perder libido, desejo sexual, ginecomastia, né? Que é como se fosse um aumento dos seios, características femininas. E as mulheres são as que mais sofrem. Os homens podem ter alopecia, então muita queda de cabelo. E no homem, essa alopecia ela pode ser definitiva. Que é o caso de muitos atletas precisarem fazer o implante capilar. Na mulher, a gente pode ter engrossamento da voz, a gente pode ter aumento do clitóris, a gente pode ter pelos em locais que ela não costuma ter, que são de característica masculina. O odor, o cheiro da mulher fica mais forte. É muito normal a gente ver o homem, às vezes dá uma camisa branca, ela fica mais amarelada em regiões como a axila. A mulher, ela fica com uma característica mais masculina, produzindo mais hormônios masculinos, ela tem uma alteração do cheiro que pode... Ela começa a sentir e se incomodar com esse cheiro. Problemas cardiovasculares. Estou falando mais da estética, mas a gente tem problemas cardiovasculares, problemas renais, Alzheimer, problemas de déficit de atenção, diversos colaterais. Eu falo que o problema é tomar por conta própria.
todo esteroide anabolizante foi criado para um fim e não foi para fins estéticos. Para queimaduras gravíssimas hospitalares, então pessoa que teve uma sepse. A gente também pode pegar e englobar ali também crianças com nanismo, baixo peso. Alguns fármacos injetáveis para tratar anemias severas. Para idosos sarcopênicos com osteopenia e osteoporose. Então, a gente vê o uso desses esteroides anabolizantes na prática clínica com um sucesso incrível e sem efeitos colaterais algum, porque ele está sendo usado para o fim na qual ele foi criado. Só que começaram a descobrir os benefícios que a estética do anabolizante é um colateral dele, porque ele não foi criado para estética. Ele é um colateral que as pessoas querem. Só que ele vem acompanhado dos outros colaterais. Não sou contra. Eu sei que isso vai ser muito polêmico. Não sou contra. Eu era muito contra antes de estudar essa parte hormonal. Porém, não por conta própria. Sempre com acompanhamento médico. E de um bom médico. Porque, infelizmente, também temos médicos negligentes que simplesmente, para fazer uma cartela de paciente, prescreve o que a pessoa quer. Verdade. E até o Conselho de Medicina repudia isso. Prescrição para fins estéticos. O que vai definir se é o veneno ou antídoto é a dose, é para qual fim foi criado, é a indicação clínica. Basicamente é isso. Usar por conta própria, você não fez um exame pré-uso, você não monitorou durante o uso e não fez um exame pós. Eu falo que a pessoa tem que fazer um exame antes, durante e depois. Porque o exame de sangue, ele é uma foto de como está seu corpo. E seu corpo, ele não tá igual todos os dias. Se você dorme mal, seu exame dá alterado. Se você bebeu... Por que eles falam na hora de fazer exame? Não beber, não fumar, pré-exame, jejum de tantas horas. Tem um padrão a ser seguido, justamente para que seja o mais fidedigno possível de como está seu corpo. E não venha algo mascarado. Uso de hormônio com médico, fazer exame antes, durante e depois. Ai, não gosto de fazer exame. Ai, vai sair muito caro. Sim, vai ser caro. Fazer do jeito certo é caro. Esses exames de parte hormonal, para quem não tem plano de saúde, são caríssimos. Um bom endócrino, que vai cuidar dessa parte esportiva, estética, é caro. Um nutricionista que vai te ajudar nisso, dessa parte hormonal, para ter o melhor aproveitamento dessa droga, para tentar segurar alguns colaterais, também não vai ser barato. Aí as pessoas optam por fazer pelo Zezinho da academia, que indicou XY droga, porque é mais barato. E ele vai te indicar uma droga, provavelmente, que não veio de um laboratório confiável. Sei lá de onde foi feito. Na internet, se você for pesquisar hormônios vendidos no mercado underground, no mercado negro, digamos assim, tem coisa que é feita num banheiro totalmente sujo, sem condições sanitárias adequadas. Imagina o risco disso, não só os colaterais, porque você não sabe o que você está tomando, os colaterais de uma infecção, alguma outra coisa mais grave. São N os riscos, Só né? que o barato sai caro. Ele faz com o Zezinho da esquina lá, da academia, porém ele vai colher os frutos disso. É essencial. Não tem condições de fazer da maneira certa? Não faça. Não usa. Já Não tomou usa. do suco, Cleverson? Não, eu não. Eu não tomo. Mas tá pensando a respeito. Mas assim, ó, uma coisa que me chama atenção nessa questão do assunto que a Liana levantou e o pós. Mesmo que você dê uma orientação correta, o médico deu a orientação correta, num determinado momento, como a gente vê às vezes artistas parando, atletas parando, como que deve ser o pós depois? Porque tem muitas informações que depois o cara perde toda a estrutura do corpo dele, o homem ou a mulher, enfim, verdade. no caso. Como que é o Verdade. pós, Stephanie? O pós é diferente para uma mulher e para um homem. A mulher, dependendo da dose que ela usar, o protocolo que ela fizer, ela não precisa fazer... ela pode simplesmente suspender o uso e o corpo dela se restabelece. Se ela fizer da forma correta. Perfeito. O homem, ele tem uma supressão do eixo hormonal. Então, ele vai precisar fazer o que a gente chama de... me fugiu a palavra. Mas ele vai ter que fazer uma manutenção hormonal para manter, digamos, o equilíbrio do corpo dele, né? Se ele não fizer isso,
ele vai sentir mais ainda os colaterais, mesmo fazendo da forma correta esse uso. Ele precisa restabelecer o eixo dele. Existem doses seguras que a gente vê nos estudos, que são recomendadas em artigos científicos. Existe também tempo de uso adequado e a gente vai monitorando isso. O pós, para um homem, tem que ser com cautela. Principalmente se ele quiser ter filhos. Porque muitas vezes, para restabelecer esse eixo, o que acontece? A espermatogênese do homem ela fica prejudicada, tanto em fisiologia como morfologia. Ou seja, em números, pode ser que tenha uma queda da formação desses espermatozoides. E a qualidade desses espermatozoides também cai. Então, se ele quiser engravidar, estiver casado, formando uma família, e ele fez o uso, ele tem que procurar um profissional, porque as chances, mesmo que ele engravide a esposa dele, a chance dessa criança nascer com uma má formação ou com uma condição especial é muito grande. Se você olhar na internet, muitos atletas, tanto mulheres como homens, têm filhos com deficiências físicas e deficiências cognitivas. Algum caso, às vezes, de síndrome de Down, autismo, por conta de uso dos esteroides. Caramba. Sabia disso não. Então, é necessário o pós ser bem feito. E aí, parece que cria-se uma dependência, né? Igual você comentou da sua paciente, que ela não queria parar. Né? As pessoas não querem parar, querem continuar. Então, é bem assim, a gente tem que levantar essa antena aí de alerta, né? Mas agora falando, voltando também da parte esportiva que você comentou, como você tem experiências, pode compartilhar um pouquinho com a gente dos seus atletas que competem em... Como é o nome mesmo? Fisiculturismo, Isso, luta. Fisiculturismo, exato. A maioria faz o uso. Graças a Deus, todos bem acompanhados, assim, de médicos. E eu vou olhando os exames. O que o nutricionista consegue fazer nessa parte hormonal, tá? Quando um atleta ele faz o uso, ele quer o melhor aproveitamento dessa droga. E a gente tem como manejar dentro da dieta, digamos assim, que 100% dessa droga seja aproveitada e tentar amenizar esses colaterais, principalmente do perfil lipídico. Por que o perfil lipídico? Justamente por agregação plaquetária, o risco dele ter uma trombose, ter um AVC, ter uma esteatose hepática, tudo que envolve algo que vai impactar nesse sistema cardiovascular, a gente precisa monitorar. Porque, hoje em dia, o abuso do esteroide, o que mais causa de colateral em atleta são problemas cardíacos. E muitas vezes irreversíveis. Então, o nutricionista ele vai manejar essa dieta para que ele tenha o melhor aproveitamento da droga, porque se sabe que dependendo da distribuição desses nutrientes, você consegue aproveitar, digamos assim, fazer com que entre na célula muito mais eficiente esse hormônio e ele seja usado para o que precisa ali, não seja jogado fora, digamos. Digamos que se ele não estivesse estivesse fazendo uso sem a dieta, digamos que ele aproveitar 70%, 80%, a gente otimiza a utilização. Se a gente otimiza essa utilização e a captação desse hormônio, ele fica menos tempo na corrente sanguínea. O hormônio, ele vai estar na corrente sanguínea e a gente não quer que ele fique ali circulando. A gente quer que ele vá desempenhar o papel dele, que é fazer essa comunicação. Lembra que o hormônio, eu falei que ele é um segundo mensageiro. Quando você toma mais hormônio, você aumenta os mensageiros. Então, digamos que a comunicação do seu corpo, ela fica mais rápida. Então, se você tinha uma quantidade fisiológica de hormônio para falar, olha, ganha massa muscular. Agora você tem mais hormônios falando, ganha massa muscular, ganha massa muscular. Você ganhou mão de obra, digamos assim. Então, você otimizou esse ganho muscular. Eu tô tentando simplificar, né? Sim. O pessoal da saúde vai falar, não é bem assim que funciona. Na verdade, não é literalmente dessa forma. É mais para vocês entenderem de uma forma lúdica que a gente tá aumentando essa comunicação. Então, a gente consegue preservar a massa muscular, ter um aumento melhor. Basicamente, tudo que você vai ter de benefícios é porque essa comunicação tá mais eficiente. A sinalização, ela tá mais eficiente. Mas os atletas, basicamente todos, se vocês querem saber... tem algum atleta que não usa? Eu acho que eu tenho só um atleta que não usa.
Todos os outros usam. Mas os atletas que são do fisiculturismo? Do fisiculturismo, são os que de praxe usam. Sim. Os outros esportes, se for em nível competitivo, a gente tem a questão do doping. Isso que eu ia perguntar. Então, dificilmente eles vão fazer uso. Uhum. Porque eles sabem que eles têm muito a perder na questão de ser desclassificado de uma Olimpíada. Então, Fica afastado, né? Muito tempo. Não, eles podem perder. Uhum. E ficar afastados de 5 anos é jogar a carreira pro lixo. Sim, com certeza. Então, basicamente, são os atletas de fisiculturismo e os outros dificilmente fazem uso. Só esses que fazem o esporte de forma recreativa e não competitiva. Aí eles fazem luta e fazem uso também. Perfeito. Doutora, vamos falar de alegria. Alegria. Olha só, eu vi recentemente até um artigo, né? Que falava sobre alguns alimentos que proporciona para as pessoas assim um dia mais, digamos, motivado, bom humor. Você poderia falar um pouco sobre esses alimentos? O que é, se você inserir numa dieta, frutas, enfim, todo tipo de alimento, quais que não pode fazer falta para o cara ter um dia com bom humor? Churros. Eu não posso discordar, porque alimentos altamente palatáveis costumam liberar catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina, que são hormônios que... Entramos novamente nessa questão hormonal, realmente é verdade. São alimentos que vão trazer essa sensação de bem-estar, que a gente fala de o sistema de recompensa rápida do nosso corpo. Os alimentos saudáveis, se a pessoa vem de uma alimentação muito ruim, ela dificilmente vai sentir esse prazer comendo uma fruta ou comendo uma salada. A gente tem que reeducar esse paladar. Se eu pegar uma pessoa que está acima do peso, come muito fast food, muito doce, eu posso dar fruta para ela e falar que ela vai ficar feliz, ela não vai. Não vai. Não vai. Eu não posso mentir e falar assim, coma banana, coma melancia que você vai ser uma pessoa mais feliz. Você precisa, digamos assim, esses hormônios do bem-estar, quando a pessoa está acima do peso e come de forma inadequada, os hormônios eles também estão desequilibrados. Ao estar desequilibrado, o limiar de prazer da pessoa está muito baixo. A gente tem que equilibrar esses hormônios e leva tempo, mesmo com a alimentação saudável. É igual você, num final de semana, chutar o balde, comer pizza, comer hambúrguer, comer tudo. Aí no dia seguinte, você volta pra dieta, não tem o mesmo sabor. Você fala, cara, que tristeza. Você comer isso, eu comi tão gostoso ontem. Mas é por conta dessa cascata hormonal relacionada ao sistema de recompensa. Não vai ter, assim, um alimento específico que vai liberar esse prazer. Porém, uma pessoa que ela tá há mais tempo em adesão a uma alimentação saudável, o que acontece? A gente começa a equilibrar esses hormônios e ela começa a sentir prazer e até esses alimentos se tornam mais saborosos. As papilas gustativas, elas demoram, em média, 120 dias para se renovar. Mas, em média, 60 dias, você já começa a ver uma mudança. Pensa uma pessoa que está com o paladar totalmente alterado. Conforme a gente vai renovando essas papilas, ela vai tendo um novo prazer, um novo hábito formado. Aí ela vai começar a sentir prazer nesses alimentos. Só que é uma construção. Então, uma pessoa que está com hábitos muito ruins, não vai ter um alimento que eu vou falar que vai ser salvador dela. Não será. Ela está com os hormônios relacionados ao bem-estar e recompensa totalmente desregulados. Ela tem que, por consciência, querer isso. Porque no começo ela não vai ter prazer nem alegria numa alimentação saudável. Então, o raciocínio lógico dela terá que estar muito mais aflorado, digamos assim. Ela tem que estar muito mais decidida, porque vai ser muito mais uma decisão do que emoção. Falar, nossa, que emoção, vou começar uma dieta nova. Não. Ela vai ter que decidir e ela vai ter que ter um motivo muito bom para querer isso. Seja porque tá com uma doença grave, seja porque ela quer qualidade de vida. Tem que ser algo que motive ela muito e que esteja atrelado a alguma emoção. Se não estiver atrelado a essa emoção, ela ficar engajada nesse processo vai ser muito mais difícil. Então, sim, os alimentos eles podem estar envolvidos na alegria, principalmente se a pessoa tá em deficiência nutricional. Porque a depressão, a pessoa ela pode ter, digamos, uma depressão, porque ela tem uma depressão diagnosticada por um psiquiatra, e muitas vezes a pessoa tem sintomas de depressão sem estar com depressão.
relacionados à deficiência de várias vitaminas e minerais, que vão causar cansaço, mal-estar, indisposição, sonolência, fadiga, não tem vontade de viver. Já vi relatos na internet de vídeos assim, cômicos, das pessoas falando, nossa, se você não tá com vontade de certas coisas, vá olhar suas vitaminas. Porque a pessoa relata, tava com deficiência de vitamina, repus, falou, fiquei com fogo. E realmente é verdade. Então, se a pessoa tem deficiências, ela pode ser uma pessoa indisposta, triste, porque ela está deficiente. Agora, falar que isso tudo tá ajustado, ela se alimenta mal, vai comer um alimento e vai ficar feliz, precisa equilibrar o sistema de recompensa. A lista é grande. A lista é grande e eu quero saber se, de fato, o açúcar é o grande vilão da dieta, dos alimentos, enfim. De fato, Ele é o vilão em excesso. Não dá pra gente trabalhar ferro e fogo, digamos assim. Eu pegar uma pessoa e falar assim, você não vai comer mais açúcar na sua vida. Quando eu monto uma dieta pra uma pessoa, faço um plano alimentar, eu converso com ela, olha, algumas coisas que você costuma comer não tá aqui. Mas isso aqui não é uma sentença. Isso é um processo. Eu tive um paciente que ele era falso magro. Mas era algo que incomodava. Ele não tinha um tanquinho. Saindo ali da adolescência, né? Recém entrando na juventude. E ele falou pra mim, quero perder essa pochete. Fiz um plano alimentar pra ele, que eu tirei várias coisas. Mas, porém, foi só um processo. Ele foi tão engajado nesse plano que 6 meses depois, de sedentário, ele virou triatleta. Você acha que para esse cara o açúcar é vilão? No começo, era. Porque ele estava vindo de uma jornada que eu precisei tirar o açúcar dele. Para melhorar a composição corporal, melhorar a saúde dele. A partir do momento que ele começou a se exercitar mais, ficou mais saudável, mais atlético, demandou mais calorias, tudo que eu tirei da alimentação dele, eu tive que colocar. Eu coloquei de refeição livre até pizza, hambúrguer pra ele, coloquei bolo, coloquei várias coisas gostosas. Ele falou, nossa, nunca pensei que isso seria minha dieta, açaí, granola, mel. Mas é um processo. Então, eu não acredito que o açúcar é um vilão. Eu vejo muitas influencers, né, que são engajadas em falar do meio saudável. E elas querem ditar que açúcar, glúten, leite não pode. O açúcar é igual outro nutriente. Ele vai te dar energia. Só que se em energia em excesso é estocada. Se você não usa, seu corpo vai armazenar. Mas simplesmente isso. Mas assim, e quando a gente vai para alimentação assim das crianças, que a gente vê as mães evitando dar açúcar, tem uma idade indicada para evitar dar açúcar para as crianças, até certa idade, por exemplo? Olha, a gente sempre vai falar que até os 2 anos nada de açúcar. Mas sabe por que isso? Não tem nada a ver porque em relação ao açúcar ser vilão e tudo mais. É justamente por conta desse sistema de recompensa. Ela tá numa formação. O corpo dela tá entrando em equilíbrio, aprendendo a equilibrar questões hormonais, questões cognitivas. E você superestimula esse sistema de recompensa. Então, é uma criança que pode vir a ter déficit de atenção, ansiedade. Então, a gente quer evitar esses problemas de saúde. A gente não pode hiperestimular essa produção, senão ela nunca vai ter um equilíbrio hormonal nessa questão. É mais por conta disso. Claro, tem também a questão de obesidade, por comer em excesso, docinhos das festinhas, na escola, bolo, bolachas recheadas, né, esses biscoitos açucarados. Eu ainda não sou mãe. Não posso também falar por todas as mães na prática. Eu espero conseguir não dar o açúcar pro meu filho. Porque tem gente que fala, espera até você ser mãe, você não sabe como que vai ser. Realmente eu não sei. Mas eu falo que é mais fácil quando você não compra. Eu tive um paciente acima do peso e ele falava que não conseguia emagrecer por conta dos doces que tinha em casa para as crianças. Mas as crianças tinham 3 e 5 anos. Quem compra essas coisas? A criança faz a compra de mercado? Ela não faz. E eu tive que falar isso pra ele, mas é você que compra isso pros seus filhos. Eles não precisam disso, são muito novinhos, sabe? Não quer dizer que ele não vai comer um docinho. Só que docinho de pacote, a criança ela vai comer um doce. Só que eu espero que esse pai, essa mãe faça um bolinho caseiro, sabe? Faz um bolo de uma fruta. Coloca menos açúcar. Não precisa usar necessariamente um adoçante, mas coloca menos açúcar. Não precisa colocar cobertura. Faz aquele bolinho mais seco, sabe? De chá da tarde. Faz um bolinho de chocolate. Faz um bolinho de laranja, um bolinho de limão.
Não precisa ser todo confeitado, recheado com granulado. Não precisa. Ai, meu Deus, a criança vai ser triste. A criança, ela só sente falta do que ela conhece, do que ela desconhece. Ela não sente falta. Ai, meu filho é viciado em refrigerante. Quem deu refrigerante para ele? Então, essa questão do açúcar é para não estimular esse sistema de recompensa, não é legal, porque isso vai trazer diversas repercussões na vida adulta e no pós 40 anos, menopausa. Isso tem um impacto na vida toda de uma coisa que você fez errada na infância. Verdade. E doce de leite, aquele pastoso de colher, Eu brigadeiro é bom, né? É muito bom. Doutora, é Eu bom demais. É aí que eu falei, por isso que eu gosto de pesar, né? Porque eu como todo dia, eu tenho o meu pós-treino, que é um biscoitinho de arroz, ou com doce de leite, ou com bananada com mel. E mel e açúcar e tudo bem doce mesmo. Uhum. E eu todo dia no pós-treino como meu docinho. Vai estar calculado. Eu como assim, ó, consciência livre, que eu sei que Isso é não legal. me trará nenhum prejuízo. Eu amo Tranquilo. doce de leite. Muito bom. Stephanie, eu queria fazer agora uma nova pergunta polêmica para você. Se é que é polêmica, enfim, mas enfim, vamos fazê-la, que é importante. Hoje tem muito aquela questão, né? A gente tá falando aqui antes sobre o álcool, até que você falei de uma particularidade minha sobre a parte hormonal, você falou do álcool, enfim. Mas tem muito beber socialmente, né? Todo mundo fala assim, você bebe? Você que está aí, você fala assim, não, eu não bebo todo dia, eu não sou um alcoólatra, né? Mas o cara bebe sexta, sábado, domingo. Então eu queria que, assim, que impacto tem isso dentro da questão da dieta? Você falou uma coisa bacana, né? Que às vezes a pessoa não dormiu bem e no outro dia foi fazer uma academia e não vai ter o resultado, né? Uhum. Então quais são os impactos do beber socialmente? Tem muitas pessoas que acreditam que porque ela beber 1 ou 2 dias, 3 dias assim, para ela, Tá né? tranquilo. Tá tranquilo, né? Depende do que é beber socialmente. Eu sou uma pessoa que não bebo. Dificilmente vou beber até num final de semana. O meu beber socialmente é no Natal e no Ano Novo. Para um paciente ou uma pessoa que conversar comigo, o beber socialmente dela é sexta, sábado, domingo. Às vezes, para uma outra pessoa, o beber socialmente é uma vez no mês, quando tem um encontro da empresa. O álcool, primeira coisa, ele não é um nutriente, ele não é... O nosso corpo, quando você ingere o álcool, ele tem toda uma cascata de detoxificação do fígado para jogar isso para fora. Porque para o corpo isso é tóxico. Já debati com diversos médicos, já debati com diversos nutricionistas a referência do vinho. Vinho é bom para o coração. É bom. Os benefícios do vinho para o coração não está envolvido no álcool. É a uva, que tem resveratrol, um antioxidante. Um suco de uva integral terá os mesmos benefícios. O álcool, ele não é saudável. Ele traz prejuízos. Só que eu nunca vou falar para meu paciente não beba nunca mais. Vamos encontrar um equilíbrio. Perfeito. O álcool, ele vai trazer prejuízos de aumento de gordura corporal. Como o corpo ele quer eliminar isso, ele tenta eliminar a qualquer custo. E em alguns casos, ele vai transformar esse álcool em gordura no seu fígado, que é o caso de algumas pessoas que têm esteatose hepática, que é o grau mais baixo de acúmulo de gordura no fígado. Em alguns casos, a pessoa é um alcoólatra, vai se transformar numa cirrose, que é um acúmulo ali de gordura no fígado decorrente do seu corpo tentar expulsar aquele composto tóxico. O álcool dá para encontrar um equilíbrio para tomar? Dá. Eu tenho pacientes que bebem todo final de semana e eu calculo isso na dieta. O álcool, infelizmente, ele é tão calórico quanto a gordura. Então, eu tenho pacientes que consomem muito álcool e eu tento comparar. Eu falo assim, a quantidade que você está bebendo de álcool é equivalente a comer X pastéis. Eu falo para ele, porque 1 grama de álcool, 7 calorias, 1 grama de gordura, 9. Aí a pessoa quer beber álcool e tem medo de comer carboidrato, porque a blogueira falou que o carboidrato engorda. E o carboidrato é menos calórico, né? Eu prefiro que a pessoa coma o docinho do que ela beba álcool. Eu falo, às vezes eu negocio isso com as mulheres, principalmente as que gostam de docinho. Ela fala, eu bebo socialmente. Mas eu também gosto de docinho. Eu falei, olha, não dá pra ter tudo. O que você quer? Você quer o álcool ou você quer o doce? A maioria das vezes elas escolhem o doce. Elas preferem ficar sem beber, mas comer o docinho. E eu até prefiro. Dá para manejar isso de uma forma muito melhor. Mas o álcool ele vai trazer repercussões hormonais, como eu comentei nos bastidores. O álcool ele vai inibir a cascata hormonal.
de uma forma aguda e não de uma forma crônica. Porém, se você bebe sempre, ou socialmente sexta, sábado e domingo, você estará sempre com a sua cascata hormonal prejudicada, porque os metabólitos xenobióticos do álcool demoram até 5 dias para sair do corpo. Alguns corpos vão ser mais eficientes, digamos assim. Alguns metabolismo, o meu pode ser diferente do seu. Talvez o meu metabolismo, como não está acostumado com o álcool, ele demore mais para expulsar. Então, eu ainda tenha repercussões hormonais, talvez de 7 dias. E sem ressaca, porque você às vezes vai ter a ressaca só no dia seguinte, mas durante a semana, seu corpo ainda está colhendo os frutos ruins daquele hábito. É igual ao hormônio. Vamos encontrar um equilíbrio, porque eu sei a importância disso para muita gente. Principalmente, tem gente que fala para mim, eu não consigo ficar sem o álcool, não consigo ficar sem a bebida, é meu momento de desestressar do trabalho, ou eu tenho problema com o marido, eu tenho problema com a esposa, eu preciso do meu momento de relaxar. Eu não vou falar para essa pessoa não tomar, mas eu vou tentar negociar com ela um equilíbrio, vamos calcular isso no seu plano alimentar, para que você alcance seu objetivo de saúde estética e tenha seu prazer. Porém, quando uma pessoa fala pra mim, vou deixar de beber, eu quero, nossa, pra mim isso é uma alegria, é música para os meus ouvidos. Mas eu vou falar que eu não bebo, mas eu não vou colocar essa régua pra pessoa. Bebo Natal, Ano Novo, no Dia dos Namorados também, mas é uma exceção. Agora, em relação ao coração, tome suco de uva integral. Perfeito. Ainda bem que eu não bebo. Ô, Cleverson, mas assim, a Stephanie falou bastante de equilíbrio, mas assim, se a pessoa bebe sexta, sábado, domingo, mas, por exemplo, ela bebeu sexta, aí sábado ela acordou e tacou lá 2 litros de água pra dentro. Aí ela bebeu sábado, no domingo ela tacou mais 3 litros de água pra dentro, não equilibra? Não. Droga. Tá vendo? Você vai hidratar melhor seu corpo, porque o álcool ele desidrata, ele é diurético, então você vai ter uma desidratação. A água ela vai repor essa hidratação, mas os prejuízos hormonais e deletérios eles ocorrem. Mas aproveitando a sua fala aqui também, e a sensação da alegria, né? Tem que levar. É isso que eu falei, por isso que eu falo, eu tá vendo? aperto tanto nessa tecla do equilíbrio. Porque pra pessoa, às vezes, é importante. Eu não vou falar pra pessoa viver só de orgânicos, não coma barrinha de proteína, não come a granola, não come o cereal matinal, não come o doce de leite. A pessoa não vai viver? A pessoa tem uma vida social, ela tem aniversário de filho, ela tem aniversário de casamento, ela tem viagens que ela quer fazer. É verdade. A pessoa vai vir... E cá entre nós, o comer é experiência. Quando você viaja para um país, você quer conhecer a cultura. E a cultura é conhecida através das alimentações. Na culinária. Você vai na Índia, vai na cultura árabe, eles têm aquelas comidas de ruas fritas. Vou falar para o paciente, não vai comer? Só que o que eu falo, se 80% do seu tempo você está comendo tão bem... Não vai ser uma semana ou 10 dias que você está aproveitando aquela cultura que vai estragar a sua saúde. Até porque quando chega uma pessoa acima do peso no meu consultório, ela não conquistou aquele peso em 10 dias. Eu vejo muita gente... o que eu falo do equilíbrio. Chega muita gente no consultório e fala, ai, eu vou ter um aniversário da minha prima. Ai, o que eu faço? Porque eu tô de dieta. Você não vai fazer nada, você vai comer. Não, mas é que eu tô de dieta. Sabe qual que é o problema? A pessoa quando tá em casa, mulher... Tá lá de coque, de faxina, vai descansar meia hora. Ela senta pra assistir um episódio, sei lá, de Grey's Anatomy, ou de qualquer outra série, e aí naquele momento ela quer comer a barra inteira de chocolate. Eu falo, gente, sabe qual que é o momento que você tem que comer um chocolate? Ou comer uma pizza, um hambúrguer? Não é quando você tá sozinha, de coque. Eu falo, é quando você vai desfrutar com alguém. Vai sair com seu marido, coma sem culpa. Eu falo, tem coisa melhor do que você sair com seu marido e comer com seu marido? É muito mais prazeroso do que você estar sozinha em frente à televisão, assistindo sua série e comendo Verdade. o pote de sorvete. Eu tô lá na cozinha olhando pro nada e comendo um pote de sorvete. Não, separa esse momento, fala, nossa, no final de semana eu vou sair com meu filho e eu vou levar ele pra tomar sorvete, vou ter um momento de qualidade. Comer também é criar laços, é relacionamento. É aí que também envolve a alegria, sabe? Perfeito. E eu sempre bato muito nessa tecla. Evite comer quando você tá em casa desarrumada. Quando eu falo, sair da dieta tem que ser um evento. Um evento que mulher ama se arrumar. Eu falo, vai sair da dieta, chama seu marido, se arruma, se produz, sai pra jantar.
Vai ter aniversário da irmã. O que, que eu faço? Ah, querida, se você errou durante a semana, problema seu. Agora, lá não é momento de você... Você vai chegar no aniversário de casamento, numa festa, vai falar, ai, não, eu não vou comer porque eu tô de dieta. Você tem que fazer isso na sua casa. No momento de partilhar, você tem que usufruir com as pessoas que você ama. Então, eu falo, sair da dieta... refeição lixo, eu não gosto de usar esse termo. É um momento de desfrutar, é sua refeição livre. Você está livre para usufruir com a sua família, com os seus parentes, com os seus filhos. Ali é o momento. E na sua dieta tem bastante refeição livre, assim ou não? Ah, eu não sou muito de fazer, mas eu vou explicar por quê. Não, eu vou explicar o porquê. Porque na minha dieta do dia a dia tem tudo que eu gosto. Eu como doce de leite todos os dias, eu como pão todos os dias. Eu como tudo que eu quero dentro do meu plano alimentar totalmente equilibrado todos os dias. Então, às vezes eu vejo as pessoas comendo um doce na minha frente, eu não fico com vontade. Porque Não já me comeu. apetece, porque eu como doce todo dia. Se eu restringisse e não comesse nada, eu acho que eu ia olhar e falar, meu Deus, eu quero devorar esse doce que a pessoa tá comendo na minha frente. Por isso que eu não sou a favor de ser tão radical e encontrar o equilíbrio. Justamente por causa disso. Eu não tenho tanta vontade. E até quando eu vou comer lanche, eu prefiro fazer em casa. Eu gosto muito. Ou um lanche mais artesanal, mais gourmet, e não desses de grandes redes de fast food. Eu prezo muito em fazer em casa, com patinho moído, ou empanar o frango e colocar na airfryer. Eu gosto muito. Então, eu meio que faço essas refeições livres, mas amenizando esses danos. Então, eu como hambúrguer, eu como esses lanches, faço em casa. Às vezes, eu troco meu jantar por um hambúrguer. Falo, eu vou com vontade de comer um lanche, né? Eu vou fazer. Legal. E essa é a liberdade. Aí as pessoas olham, nossa, no meio da semana tá comendo hambúrguer. Mas eu fiz da minha casa. Legal. É o hábito Diferente, dela. diferente do podrão da rua, né? Que aquele podrão lá desmaia as pessoas. Né? Ai, É. Cleverson, mas não é- fala assim. Não, ele é Mas bom. também tem a questão Ele da é bom, mas higiene também. Não, ele é bom. Mas é muita coisa, né, doutora? É muito Mas ingrediente você ali, sabe né? o que é o pior do lanche? Não Ah. pior, mas assim, o mais calórico é a maionese, são os molhos. Isso que eu ia falar, os com... As- Como é o nome? Esqueci o nome. Os condimentos, Condimentos, que eles isso. colocam. Porque muitas vezes Eu o que é amo. colocado Meu Deus. de molhos, a quantidade, por exemplo, de uma grande rede de fast food, às vezes a quantidade que tem ali equivale a você comer mais outro lanche sem molho algum. Eu falo para as pessoas, Caramba. será que às vezes não é melhor reduzir? Eu sei que tem muita gente que gosta de maionese, né? Eu não faço muita questão, por exemplo. Eu prefiro tirar a maionese e colocar mais uma fatia de queijo. E comer 2 lanches. Eu acho que vai me saciar muito mais comer um cheio de maionese. Mas é questão de encontrar equilíbrio. Eu tenho um Não paciente... me deprima, ketchup pode? O ketchup é menos calórico. Ah, A bom. É mostarda também. tomate. A mostarda, Bom. excelente. Eu tenho vários pacientes que eu calculo o hambúrguer na dieta. Eu tenho só um que ele faz muita questão da maionese. Muita. Então eu calculei. Nossa, eu faço muita da verde, então nem se fala. Eu não sou muito fã de molhos. Então, é uma Ah, característica tá. minha. Então, eu prefiro colocar o dobro de queijo e comer 2 lanches. Mas isso sou eu. E eu tenho paciente que super topa, assim, uma troca. Aí eu troco, às vezes, a maionese por um requeijão light ou um creme de ricota light. Mas isso são estratégias que eu crio, não para refeição livre, tá? Isso é hambúrguer calculado na dieta que a pessoa às vezes come 3, 4 vezes na semana. Por isso que eu faço essas trocas. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas não pode a maionese? Eu falo, se você vai fazer uma refeição livre, não tem hambúrguer na sua dieta. Ah, eu vou comer no final de semana, eu vou falar pra pessoa, não coma a maionese? Come a maionese. Essa redução de danos que eu faço é porque eu calculo em alguns planos hambúrguer e tem gente que come 3, 4, e alguns pacientes todos os dias comem hambúrguer à noite. Então, nesse caso, eu não vou colocar todo dia maionese. Não, jamais. Então, aí, nesses casos, eu faço uma troca. A pessoa tá comendo hambúrguer, tá comendo queijo, tá comendo alface, tomate. Às vezes, em alguns casos, coloco uma fatia de peito de peru. Muitos nutricionistas vão me demonizar. Só que o peito de peru defumado é uma troca legal pra quem tá acostumado a comer muito bacon. Não é saudável, mas é menos calórico. Não pode bacon. Mas nesse caso, como eu falei, Perfeito. são refeições que eu calculo e a pessoa faz muitas vezes na semana. Agora, refeição livre, às vezes eu calculo grandes fast foods aí que venham na mente de vocês, não sei se pode falar os nomes, então... Imaginem essas grandes empresas de fast food. Já Em imagino. algumas refeições livres, eu calculo o lanche dessas empresas. Então, aí são refeições livres que a pessoa faz uma vez na semana, ou a cada 8, 9 dias. Aí ela come com maionese, com todos os condimentos, com tudo que tem direito. Batata frita, tudo.
Muito boa a conversa, né? Não tô pensando, Cleverson, eu tô aqui me autoavaliando. Por isso meu silêncio. Ô, Cleverson, meu Deus, a gente já tá chegando na reta final, mas eu quero fazer uma última perguntinha, tá? Perfeito. E os celíacos, doutora Stephanie, quais são os sintomas iniciais que a gente pode sentir, desconfiar que talvez seja ali uma pessoa, que eu seja uma pessoa celíaca, por exemplo? Tá. Uma pessoa celíaca, ela tem um sistema imunológico muito exacerbado, né? A doença celíaca nada mais é, ela tem uma permeabilidade intestinal. E essa permeabilidade intestinal não tem nada a ver com idas ou não irregulares ao banheiro. Pode ser expressa como intestino solto ou intestino preso, ou intestino intermitente. Ou, muitas vezes, a pessoa não tem o intestino desregulado e ela tem. O que é essa permeabilidade intestinal? Digamos que você tem uma parede rachada e tá tendo infiltração. Uhum. O glúten, que é uma estrutura proteica que está presente nos pães, nos refinados, ele é uma estrutura molecular muito grande. Quando a pessoa tem uma doença celíaca e tem essas rachaduras, o glúten ele não é quebrado, que ele deve ser quebrado, para ser absorvido da melhor forma. Quando tem essas rachaduras, ele passa inteiro para a corrente sanguínea e desencadeia um processo inflamatório e imunológico. O glúten ele não é um problema para pessoas normais, mas para doença celíaca que tem esse prejuízo de saúde intestinal, ele acaba exacerbando e tendo alguns sintomas. Dentre eles, você pode ter intolerância à lactose, expressões na pele, dermatites, sinusite, rinite, rosáceas. Então, problemas de pele, às vezes, também são bem expressados. Nossa. Um empachamento também. A pessoa, às vezes, pode comer pouco e sentir que tá muito cheia. Ela pode ter distensão e muitos gases. Ela pode também evacuar e ter a sensação de não ter uma evacuação completa. Os sintomas são diversos e pode variar de pessoa para pessoa. Nesse caso, a gente consegue chegar a um diagnóstico através do exame de sangue, pedindo ali um marcador específico. Ah, pelo exame de sangue, isso que eu ia perguntar. Pelo exame de Sobre sangue, a gente descobre. consegue já Que legal. verificar se a pessoa tem. E pessoas com doença autoimune têm muito mais chances de desenvolver ou terem concomitantemente a doença celíaca. O caso de hipotireoidismo de Hashimoto e outras doenças, como doença de Crohn, lúpus, elas têm que ficar mais atentas, que elas são fortes candidatas a ter uma doença celíaca. Perfeito. Eu quero só encerrar, antes de falar também, uma última pergunta. Curiosidade. Geralmente, os nutricionistas eles indicam ali na alimentação várias refeições ao dia, né, com intervalos ali de tempo, de jejum, enfim. Coisa que a gente não está muito acostumado. A gente toma café da manhã, almoço, janta. Então, assim, Stephanie, por que é importante essa alimentação, digamos assim, com uma constância, né? Intervalo de tempo ali, mas comer várias vezes ao dia. Não se aplica a todo mundo. Tá. Eu tenho pacientes que comendo 3 refeições ao dia se dão super bem. A gente também tem estratégias como o jejum intermitente, que a pessoa fica horas sem comer. Eu não sou contra nenhum tipo de estratégia, mas vai variar de para quem a gente está indicando aquele tipo de estratégia. Essa questão de se alimentar várias vezes durante o dia é, digamos assim, você vai manter um equilíbrio no corpo, que a gente fala na área da saúde de homeostase. Então, você vai manter sua glicemia mais equilibrada, né? Em homeostase, você vai manter balanço nitrogenado, que a gente fala, que é o equilíbrio entre carboidratos e proteínas, digamos assim, para a produção de massa magra, porque o nosso corpo está todo o tempo fazendo anabolismo e catabolizando ao mesmo tempo. Esse processo ele ocorre junto. Então, se você mantém os nutrientes em constância, tudo fica equilibrado. Questão hormonal, ganho muscular, tudo. Menos pico de hiperglicemia ou hipoglicemia. Porque se você ficar muitas horas de jejum e vai comer, você pode dar um pico. Se você também, além de ficar muitas horas de jejum, você também fica em hipoglicemia, pode sentir mal-estar. Tem a questão também do mau humor. Uma pessoa que não se alimentou, ela fica mais mal-humorada, mais irritada, mais estressada, com dor de cabeça. É mais para equilibrar tudo isso. Mas existem pessoas que se dão super bem, não respeitando essa regra, porque não é bem uma regra. Então, Perfeito. vai variar de indivíduo para indivíduo. E esse jejum intermitente, que tá bem famosinho também, de fato emagrece? Ajuda a emagrecer? O que ajuda a emagrecer é a restrição calórica.
Dentro da restrição calórica, a gente tem diversas estratégias. Pode ser uma restrição calórica low carb, pode ser uma restrição calórica com jejum intermitente. Tem outras estratégias que a gente chama de déficit intermitente, que a gente oscila as calorias de acordo com as semanas. Existe também o ciclo de carboidratos, que você oscila os carboidratos de acordo com o seu nível de treinamento, com o treino do dia. Então, o que vai determinar o seu emagrecimento é o déficit calórico e a individualidade. Porque a minha dieta não vai funcionar para você. Você tem uma rotina diferente, você tem gostos diferentes. Tudo isso impacta. Você tem uma genética diferente, nível de atividade física diferente. E nível de atividade física diferente, eu não tô falando que é pior ou melhor ao meu. Às vezes a pessoa pratica outra modalidade esportiva. E tudo isso vai ditar qual vai ser a melhor estratégia indicada para aquela pessoa. Eu dificilmente trabalho jejum intermitente ou low carb para atletas. Não é indicado. Porém, eu tenho algumas pessoas que não são atletas. Eu já atendi uma Miss e ela precisava estar naquele corpo de Miss. Para ela, super funcionava um jejum intermitente. Treinava bem. A gente colocou uma estratégia bem adequada para ela conseguir performar a musculação no nível de treinamento dela. E o jejum super coube ali na rotina. E eu tenho poucos pacientes que a gente consegue trabalhar low carb. Mas é porque não são atletas. Atleta a gente nunca vai trabalhar jejum intermitente ou low carb. E se fizer, pode ter certeza que a queda no desempenho, ela vem. Fantástico, Cleverson Pereira. Chegamos ao fim de mais um episódio. Não tem mais nenhuma pergunta? Não, dá para fazer outro episódio, né? Já muita dá pra fazer parte 2. A parte 2 é muita informação, realmente. E quem está aí nos acompanhando sabe exatamente a importância de todas essas informações que a doutora Stephanie Grace passou para nós aqui. E agora é aquele momento que ela vai passar aqui a dieta para você encontrar ela, aonde você encontra ela, tá? Aquela recomendação básica para você encontrar a doutora Stephanie. Aonde que as pessoas que têm interesse em saber mais, consultar contigo, enfim, Exatamente. pode encontrar a Stephanie. Tem o meu Instagram, Grace Nutri. Lá tem um link para agendamento de consulta. Eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, no Jardim Paulista e em Santos. E online eu também faço consultas para todo o Brasil, o mundo. Eu tenho uma paciente que ela tem uma no Canadá, tem uma nos Estados Unidos. E eu tenho também uma na Nigéria. Nossa. Mas é brasileira. É brasileira e mora lá. Então, tá aí. Quem quiser passar, estamos à disposição. Legal. Aí, no link lá do Instagram, cai direto com a minha assistente, que ela faz o agendamento. Perfeito. Nós te agradecemos muito, Muito Stephanie, Eu que pelo agradeço. seu tempo, por vir Amei o aqui com a bate-papo. gente. Foi muito gostoso. Na didática, a clareza que você falou foi fantástica. Que ótimo. De Fico muito verdade. feliz, de verdade. Legal. E a gente também, eu espero que você também do outro lado tenha ficado feliz, tenha tirado algumas dúvidas que talvez você tenha, que também eram as nossas dúvidas. E se você quiser contatar a doutora Stephanie, tá aqui o Instagram dela, a gente vai deixar também na descrição. Ela atende aí, pessoal, o mundo inteiro, não só no Brasil e não só presencialmente. Certo. Lembrando, mais uma vez, não podemos finalizar sem falar o quê, Cleverson? Compartilhe. Compartilhe este episódio com quem você gosta, com quem você não gosta, com quem você acha que precisa de dicas aí de dieta ou de dicas para o pessoal que treina. E é isso, galera. Esse conteúdo foi feito com muito carinho para você e nós vemos no próximo episódio. Até lá, te espero lá.